Qual o segredo da boa convivência? Um prédio, várias famílias, convivência obrigatória com quem mora ao lado. Aí começam aqueles probleminhas. Uma reclamação aqui, outra ali, conflitos. Cedo por causa de barulho ou criança. Todo prédio, toda rua, tem sempre aquela que conhece detalhes da vida dos vizinhos. Aqui, quem faz esse papel é Dona Odete. E ela é chamada carinhosamente de vigilante ou central de notícias. Eu sou fofoqueira assim. Você passa perto de mim e me cumprimenta. Ah, como é que é? Tá bom, tá, mudou pra aqui hoje. Ah, nós somos vizinhos aí. Amizades que já duram mais de 20 anos. Quando perdeu o marido, Dona Elisa foi embora. Não aguentou a saudade e voltou. Foi dando até um aperto no coração, eu tive que voltar. A tristeza dividida com quem está tão perto fica mais leve. E o ombro de Dona Wanda está sempre pronto. Por isso, ela foi escolhida como a vizinha do ano. A gente tem de servir. Se a gente não serve para servir, a gente não serve nem para viver. Para falar sobre as dificuldades da convivência nos dias atuais, nós vamos conversar com um estudioso do comportamento humano, Marco Aurélio Chagas. Bom dia. Bom dia. Ô Marco Aurélio, conviver hoje está mais difícil do que alguns tempos atrás? Parece que sim. A convivência hoje enfrenta uma série de elementos que interferem nesse dia a dia das pessoas e parece-me que há muitas dificuldades para que haja um bom relacionamento entre os seres. E que elementos seriam esses que estariam interferindo aí na boa relação entre as pessoas? As deficiências psicológicas do ser humano têm falhas, têm defeitos, né? E o que ajudaria nessa boa convivência seria o cultivo desses valores que o ser humano pode desenvolver dentro de si, partindo dessa convivência consigo mesmo. Porque eu entendo que a boa convivência, ela tem como um elemento e como um fator principal e de início de uma boa convivência, esse trato com o próprio ser. Ele, gostando de si mesmo e se sentindo bem consigo, ele naturalmente conviverá melhor com os demais. Né? Então é preciso estar convivendo bem com a própria pessoa para poder ir em busca do relacionamento com o outro. Eu penso que é dessa forma. Né? Agora, a questão do egoísmo. O ser humano só acha que está mais egoísta e esse egoísmo atrapalha um pouco ir em busca do outro? Eu penso que atrapalha, porque o egoísmo é uma deficiência psicológica, como eu falei antes. As deficiências do comportamento humano comprometem esse relacionamento. O egoísmo é um fator que prejudica e distancia as pessoas, né? A tendência nossa é sempre de esperar do outro 90%, 100%. A gente está sempre exigindo que o outro nos... fulano devia fazer isso, devia fazer aquilo. Ao passo que se nós nos colocarmos numa posição de desprendimento, oferecer, dar algo de si sem esperar do outro nada, seria uma forma de suavizar esses atritos que são normais no conviver. Agora, existem vários aspectos da convivência, naturalmente. Existe a convivência em família, a convivência com o vizinho, a convivência com o colega do trabalho. Enfim, existem vários níveis de convivência. Analisando por parte, por exemplo, a questão da convivência na família. O que torna mais difícil a convivência na família? Porque tem gente que até brinca, que fala assim, o que atrapalha é a intimidade. É a intimidade. Né? Quer dizer, o senhor acredita aí nessa tese que a intimidade atrapalha uma convivência mais harmoniosa na família? É interessante que com os seres queridos, com os seres com os quais a gente tem um vínculo afetivo, de amor, com esses seres é que nós somos mais ríspidos, mais exigentes, mais enérgicos, tratamos mal, somos mais violentos. Por que será? Esse é um grande desafio da convivência, porque é com esses seres é que nós temos que realizar esse trabalho para conviver bem, né? Para sermos mais gentis, mais magnânimos, mais desprendidos. Porque conviver bem com o chefe, o superior, é fácil, porque a gente se coloca na melhor condição, coloca a melhor roupa. Mas para conviver com um familiar, que ele conhece os nossos defeitos, as nossas falhas,
as nossas limitações, essa convivência é difícil e a gente é mais ríspido nesse contato, nesse convívio. E é nessa convivência, então, é que nós devemos realizar os maiores esforços para que a gente tenha uma oportunidade de conviver melhor, ser mais gentil, mais generoso, né? Agora, isso exige um esforço, um pensar nessa convivência, um estudar o que poderia facilitar esse convívio. Parece um paradoxo, né? O senhor fez uma afirmação e uma pergunta. O senhor disse que em casa, na família, as pessoas são mais ríspidas. Aí o senhor perguntou, por que será? O senhor acredita que a resposta estaria numa salvaguarda, já que a outra pessoa que eu convivo tão intimamente, ela sabe meus defeitos, sabe os meus limites, então eu de antemão eu já fico numa posição defensiva para não ser atacado? Poderia ser nesse caminho, o senhor acredita? Ou o senhor teria aí alguma outra explicação para isso? Seria uma forma de defesa, né, também. Mas seria também essa situação do ser humano não se relaxar e deixar que as suas falhas, as suas deficiências se manifestem nesse ambiente, porque ele está desguarnecido e falta-lhe esse manuseio, esse cuidado maior, esse burilar a sua própria psicologia, para que ele não se coloque nessa posição que é desagradável. A gente no convívio com seres queridos, a gente agir dessa forma, e surge aí o sofrimento, né? O arrependimento, que é um sentimento retardado que nos faz tentar recolher aquela palavra que foi dita no momento inadequado, no momento de distração, ou no momento de raiva, de rancor e tudo. E recolher essa palavra é difícil. É preciso, então, que a gente realize esse esforço de estar sempre policiando a si próprio, para que a gente trate bem o semelhante. Porque, no fundo, a gente quer, o nosso sentir é tratar bem aquele ser querido, aquele familiar. Ele merece ser bem tratado. E, no fundo, a gente quer isso. Mas, na realidade, isso não acontece. É preciso, então, que eu reveja a minha posição e procure ser mais autêntico no trato e permitir que o meu sentir se manifeste e eu trate o meu familiar com amor, com carinho e expresse isso na minha conduta, no meu comportamento, na minha palavra. E assim, eu penso que a gente vai conseguindo melhorar esse ambiente do lar, que é tão importante, porque eu penso que a família é na família onde nós aprendemos desde pequenos a amar o nosso semelhante, a conviver com aqueles seres que estão próximos, a amar e a respeitar o autor da criação. É nesse ambiente, nesse núcleo onde nós aprendemos tudo isso. E é preciso que essa convivência seja a melhor possível. E esse cuidado, cada um cuidando de si nessa parte e procurando cultivar esses sentimentos e expressar isso no se sentir. Porque esses sentimentos, essa manifestação de generosidade, de bondade diante do ser querido, a gente às vezes acha que não precisa, porque já convive há algum tempo. Então é importante que nesse convívio a gente sempre recorde o que deu origem àquela amizade, o que deu origem àquele vínculo, para que a gente tenha sempre presente esse fator da origem, porque a origem foi nobre, foi justa, respondeu a um sentir, e sempre recordando disso, a gente certamente vai tratar melhor aquele ser que convive ao nosso lado. Depois do intervalo, nós vamos ver a convivência no trabalho e com a vizinhança. Neste mês da criança, dê ao seu filho um presente inesquecível.